Olá, alunos da disciplina de Fundamento Biológico 2. Daremos continuidade nesta videoaula de número 7 aos anti-inflamatórios esteroidais. Os objetivos desta aula serão abordar os principais corticosteroides utilizados na clínica, as indicações e seleção dos corticoides na prática odontológica, a classificação dos corticoides, os quais podem ser utilizados por via sistêmica ou tópica, e as contraindicações dos corticosteroides. A hidrocortisona é o protótipo dos glicocorticoides. A presença da hidroxila na posição 11 é essencial para a atividade glicocorticoide, ou seja, para a atividade anti-inflamatória. As alterações nas moléculas da hidrocortisona ou do cortisol deram origem aos compostos glicocorticoides atuais, os análogos sintéticos, mais potentes como anti-inflamatórios e com menor capacidade de retenção de sódio. Aqui nesse slide, nós podemos observar as estruturas dos principais corticosteroides. O cortisol, cortisona, metilprednisolona, betametasona, dexametasona, prednisolona, prednisona, triamcinolona e fludrocortisona. A introdução da dupla ligação entre os carbonos 1 e 2 do cortisol e da cortisona originou, respectivamente, a prednisolona e a prednisona, com atividade anti-inflamatória 4 vezes maior que do cortisol, sem aumento da retenção de sódio. A fludrocortisona tem atividade anti-inflamatória 20 vezes maior que do cortisol. No entanto, o seu efeito mineralocorticoide, ou seja, o efeito de retenção de sódio, é alto, o que é uma desvantagem para o uso clínico desse fármaco. A betametasona difere da dexametasona na posição desta metila. A betametasona tem a metila na posição beta e a dexametasona tem a metila na posição alfa. A dexametasona tem ação glicocorticoide 30 vezes mais potente que o cortisol e atividade mineralocorticoide quase nula. Esta tabela apresenta o efeito anti-inflamatório e mineralocorticoide. Nós podemos observar que a dexametasona e a betametasona são as que apresentam efeito mais prolongado e o efeito mineralocorticoide é praticamente nulo, sendo, portanto, os glicocorticoides mais prescritos. Os glicocorticoides, quando utilizados num período de 24 a 72 horas, são bem tolerados. No entanto, durante o tratamento prolongado, surgem os efeitos adversos, principalmente a supressão de hormônios endógenos, promovidos pela inibição do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Isto significa que pacientes que fazem uso prolongado de glicocorticoides deixam de produzir o cortisol endógeno. A supressão do eixo hipotálamo-hipófise adrenal depende do tempo de tratamento, da dose e do fármaco utilizado. Por exemplo, aqui neste caso clínico, nós podemos observar que, quando um paciente faz uso de qualquer dose de prednisona em dias alternados, mesmo que em períodos prolongados,
não leva à supressão do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. No entanto, observa-se que pacientes que fazem uso de prednisona em doses maiores de 30 mg por dia já causa supressão do eixo hipotálamo-hipófise adrenal já na primeira semana de uso. Portanto, pessoas que fazem uso contínuo de glicocorticoides e, quando tratadas, precisam tomar doses sucessivas cada vez. Neste exemplo prático, quando o médico decide retirar o corticoide, é necessário que o paciente tome doses sucessivas cada vez menores, até que a hipófise e adrenal sejam novamente ativadas pelo hipotálamo e voltem a produzir o cortisol endógeno. É o caso de Giovanna, que tomava 80 mg de prednisona durante 2 anos e 6 meses para dermatomiosite, uma inflamação crônica do tecido conjuntivo que compromete pele e músculos. Foi-lhe prescrito um esquema posológico onde ela passou a tomar doses cada vez menores durante o período de 12 semanas, quando então ela parou de tomar o corticoide. Os corticoides estão indicados no controle de processos inflamatórios agudos, como, por exemplo, traumas pós-cirúrgicos e ulcerações bucais, em exodontias traumáticas e na artrite da articulação temporomandibular, ATM. O uso de anti-inflamatórios esteroidais se justifica em casos que não respondem positivamente ao tratamento com anti-inflamatórios não esteroidais. Para uso sistêmico, ou seja, duração menor de 7 dias, qualquer corticoide pode ser administrado em doses fracionadas, pois não se observam efeitos indesejáveis, mesmo com doses de 40 mg por dia de prednisona. Os corticoides podem ser utilizados por via sistêmica ou tópica. São utilizados de maneira sistêmica em procedimentos com expectativa de resposta inflamatória mais intensa, como, por exemplo, em procedimentos cirúrgicos, procedimentos endodônticos e em doenças alérgicas. Em procedimentos cirúrgicos usuais, incluem exodontias mais traumáticas, como, por exemplo, dentes inclusos, terceiros molares, cirurgias periodontais e perirradiculares, cirurgias paraendodônticas, cirurgias para colocação de implantes. Nestes casos em que ocorre a manipulação cirúrgica de tecidos orais moles ou duros, ocorre um trauma mecânico, sendo comuns o aparecimento de dor, edema, hiperemia local e trismo. Portanto, serão utilizados tanto anti-inflamatórios esteroidais quanto anti-inflamatórios não esteroidais, ficando a escolha na dependência da intensidade do processo e da tolerância do paciente. Os corticoides inibem o edema sem aliviar a dor no pós-operatório. Neste caso, será necessário associar um fármaco analgésico. Um esquema posológico comum nos casos de procedimentos cirúrgicos é o uso de 4 mg de dexametasona 1 hora antes do procedimento cirúrgico e continua com o uso deste mesmo fármaco de 8 em 8 horas, doses de 4 mg, durante o período de 24 horas. Em crianças, durante intervenções mais invasivas,
poderá ser utilizada solução oral gotas de betametasona 0,5 mg por ml, uma gota, quilo de peso corporal, 1 hora antes do procedimento cirúrgico. A administração de betametasona ou dexametasona em uma ou no máximo 2 doses se constitui uma boa opção 1 hora antes da intervenção para controle da inflamação. Os corticoides suprimem o edema, mas não possuem poder analgésico. Portanto, o seu uso deverá estar associado a um medicamento para controle da dor. Em procedimentos endodônticos, a inflamação dos tecidos apicais é considerada a fonte da dor pós-tratamento endodôntico. Estímulos irritativos podem ser bactérias, produtos de degradação, medicamentos intracanal. Dor sem edema acentuado pode ser tratada com analgésicos opioides, como por exemplo morfina ou tramadol, ou anti-inflamatórios não esteroidais. Em manifestações alérgicas graves, como por exemplo choque anafilático, edema de glote, broncoespasmo, rinite alérgica, dermatoses alérgicas, reações a fármacos, materiais dentários, metais potencialmente alergênicos como mercúrio, paládio, níquel, ouro, cromo, cobalto e outros materiais dentários, tais como alergia ao látex, podem ser suprimidos com doses adequadas de hidrocortisona. Em doenças alérgicas, os corticoides intravenosos ou intramusculares constituem uma terapia coadjuvante de epinefrina, na dose de 0,5 ml de solução, a diluição de 1/1000 por via subcutânea a cada 15 minutos no tratamento emergencial da anafilaxia. Os corticoides não são efetivos na fase aguda do quadro anafilático quando utilizados de maneira isolada, devido ao seu período de latência, ou seja, o tempo necessário para iniciar seu efeito. Para o uso tópico, a corticoterapia é empregada em afecções da mucosa oral, afecções endodônticas e processos inflamatórios da articulação temporomandibular via intraarticular. As afecções da mucosa oral, como por exemplo afta, ulcerações, gengivite, benfico e líquen plano, podem ser tratadas adequadamente com triancinolona. O líquen plano na boca, também conhecido como líquen plano oral, é uma inflamação crônica do revestimento interior da boca, que provoca o surgimento de lesões brancas ou avermelhadas muito dolorosas, sendo semelhante a aftas. O benfico vulgar é uma doença rara, autoimune e grave, na qual bolhas de diversos tamanhos surgem sobre a pele e no revestimento da boca, nas genitais e em outras membranas mucosas. Afecções endodônticas podem ser adequadamente tratadas com betametasona. A pulpotomia consiste na técnica em que se remove a polpa coronária quando a lesão não chega a atingir a polpa radicular. É o ramo da odontologia que trata dos canais. E a biopulpectomia é o famoso tratamento do dente vivo. Remove-se o nervo, prepara-se os canais para selar e, finalmente, o dente é reabilitado. Nesta tabela, eu apresento os principais corticoides utilizados em odontologia, suas doses e vias de administração. Entre os mais utilizados tem-se a hidrocortisona, prednisona, prednisolona, triancinolona, betametasona, dexametasona e beclometasona.
Algumas observações com relação à seleção dos corticoides na prática odontológica. A hidrocortisona injetável só é indicada em tratamentos emergenciais, como reação alérgica grave. A prednisona e metilprednisolona orais de duração intermediária têm-se extensa experiência de emprego. Triamcinolona para uso tópico é um corticoide eficaz e não possui efeitos adversos sistêmicos quando administradas em doses terapêuticas por tempo curto. Betametasona e dexametasona são corticoides de longa ação. Devem ser utilizados na administração intraarticular e intraradicular. Uma injeção intraarticular deposita as medicações diretamente na cavidade articular para aliviar a dor e ajudar a preservar a função, prevenir contraturas e retardar a atrofia muscular. Beclometasona é um corticoide lipossolúvel. Com ele, tornou-se possível a administração de corticosteroides das vias aéreas, com absorção sistêmica mínima, utilizada no tratamento da asma. No caso de pacientes odontológicos em uso de corticoide pelo menos há mais de 30 dias, devem ser considerados como tendo a supressão do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Para esses pacientes, a exposição a uma situação de estresse, como no caso de cirurgias, dor, ansiedade, pode precipitar insuficiência adrenal aguda, caracterizada por fraqueza, hipotensão, náuseas e vômitos e cefaleia. Nessa circunstância, alguns autores recomendam a suplementação de glicocorticoides prévia ao procedimento odontológico, que consiste na administração intramuscular de 100 mg de succinato de hidrocortisona imediatamente antes da cirurgia. Deve-se monitorar a pressão arterial desses pacientes e cuja queda exige nova suplementação do uso do corticoide. Além disso, o uso crônico de corticoides leva à supressão imunológica. Nesse caso, deve-se considerar a profilaxia antimicrobiana no caso de procedimentos cruentos. Contraindicações para o uso de anti-inflamatórios esteroidais são no caso de doenças fúngicas sistêmicas, herpes simples ocular, doenças psicóticas, tuberculose, hipersensibilidade ao fármaco. Nós finalizamos esta videoaula de número 7, em que nós vimos e conhecemos as principais estruturas químicas dos principais corticosteroides, as principais indicações e seleção dos corticoides na prática odontológica. Vimos os fármacos que são utilizados de maneira sistêmica e que apresentam uso tópico, como por exemplo a triamcinolona, e algumas contraindicações que evitam o uso ou que não permitem o uso de anti-inflamatórios esteroidais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima videoaula.